Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos nos acompanhando através da internet. Que Deus os abençoe a todos os pastores, os irmãos e os irmãos lá da África, na Europa, que estão nos acompanhando. Que Deus os abençoe. Deus abençoe o irmão Lindomar, né? Ele está agradecendo a Deus. Ele não vem aqui na frente porque ele está com dificuldade para poder falar, mas está ele e a esposa hoje, depois de todo aquele tempo que ele passou lutando contra essa enfermidade, mas Deus respondeu às orações, né? Ele quer agradecer a todos que oraram por ele. Que Deus te abençoe, irmão Lindomar. A gente já está feliz de você estar aqui, né? Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Bertolina, né? A irmã Bertolina é uma irmã anciã, desde o início deste ministério, ali na Vila Safira, quando eu era ainda pastor da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Quando vim para a mensagem, eles aceitaram a mensagem também. E a irmã Bertolina, já por um ano, Deus recolheu o irmão Doraci, seu esposo, e a preocupação dela é com os filhos, né? Os filhos que não creem na terceira etapa, os filhos que não estão no caminho. E a irmã Roseni me mandou uma mensagem, passou para a família. Ela passou a noite orando, né? Disse que o sono fugiu dela, orando, intercedendo pelos filhos. Que Deus abençoe o coração dela. Que nós viemos a ter muitas irmãs Bertolina no ministério que ora pelos seus filhos, né? Pela sua família. E creio que ela não esquece de nós também, né? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui, dia 24 de dezembro, nós teremos o culto de Santa Ceia. E a partir do dia 28, 29, 30, 31, é 29, 30 e 31, as reuniões em Franca, São Paulo, né? O pastor Osmar está convidando todos para estarem ali. E também será transmitido para os irmãos do Pará, que vão estar reunidos nesses dias 29, 30, 31, lá em Benevides, no Tabernáculo do Pastor Mendes. Eles não vão vir este ano, para que eles possam estar juntos ali, que é muitos irmãos lá no Pará, mas eles vão estar conectados também. Espero também todos vocês aqui no Rio Grande do Sul, onde estão me ouvindo, estejam conectados. E vocês estão me ouvindo, né? Nessa tarde, que congrega no meu ministério. Dia 24, gostaria que você estivesse aqui para o culto da ceia. Dia 24 às 17h30, né? Será o nosso último culto de ceia. Deus abençoe o pastor Josué. Hoje batizou mais uma irmã ali em Curuçá, no Caju. Aí é bom, né, pastor José, porque o pastor José está me acompanhando. Aí é muito bom porque o tanque fica no fundo de casa, né? O garapé fica bem nos fundos de casa, onde é como uma piscina natural, né? Areia branquinha ali, coisa linda, né? É uma bênção de Deus esse seu sítio aí, pastor Josué, né? Depois dali é só para a glória, né? Deus abençoe o pastor Josué e a sua congregação que estão nos acompanhando aí no Curuçá, ali no sítio, e o tabernáculo também fica ali no sítio. A irmã Levi está pedindo oração para o seu pai. A irmã Levi está hoje conosco, mas teve que levar o pai dele para o hospital. Estava na casa de repouso e estava bem fraquinho. E o irmão Vicente, todos vocês conhecem, né? O irmão Vicente, um grande evangelista, um grande irmão, né? Foi um dos meus primeiros que eu batizei. E ele é o pai do irmão Levi, né? Então vamos estar em oração pelo irmão Vicente Halter, né? Esse envelope, tem envelopes ali, esses são dos dízimos, né? E das ofertas especiais. As demais ofertas vocês não precisam colocar no envelope, né? Vocês podem colocar direto na salva. Mas os dízimos, coloca aqui. Querendo colocar o nome, coloca. Se não quiser, não coloca.
mas é melhor para o tesoureiro, administrador, identificar, né? Você que traz o dízimo no tabernáculo, coloca no envelope e bota dentro da salva. Deus os abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse 9, versículo 12. E, gente, está muito quente aqui. E o ar? Não está funcionando? Não? Até o ar não funciona mais aqui. Tem que arrumar esse ar. Senão a gente vai... Até o pé de mamão que tinha ali na frente ali secou, caiu, né? Assim, pá, do calor. Bom Liseu disse, ó, o pé de mamão desceu. Ele tinha uns mamãozinhos ali, mas... Calor tá demais aqui no sul, enchente, muita coisa, mas também tem muita mensagem aqui no sul. A mensagem da hora também. E aí no norte, o Rio Amazonas seco também, tá? Guerra no Oriente, guerra na Europa, e é o fim de todas as coisas, né? Acho que vocês não vão orar para que Deus não cumpra a sua palavra, né? O irmão Brando disse que estava feliz porque o mundo estava terminando, né? Porque nós temos a visão de um novo, né? Eu estava ouvindo o irmão Brana pregando aquela mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade, 29 de novembro de 1965, era menos de um mês, né, que Deus ia recolher ele não sabia, né? Também nós aqui não sabemos, né, se chegamos no dia 1º, amanhã, se estaremos vivos amanhã, se estaremos vivos essa noite, né? Nós não sabemos, só Ele sabe. E o irmão Bruno não sabia. Era um profeta, mas Deus escondeu aquilo ali dele, né? Dia 29 de novembro, dia 18 deu acidente, dia 24 de dezembro, Deus o recolheu. Às vezes nós fazemos muitos planos, né? Pensamos que vamos viver 200 anos, mas Deus o livre, você viver 200 anos, vocês aí já com 50 anos de cabelo branco aí, meio se arrastando, né? Cheio de problema e mola no coração, válvula no coração, dor nas costas, dor de cabeça, problema nos rins, pâncreas, diabetes. E a pessoa com 200 anos levando essa diabetes, com 200 anos levando esse problema de coração, curvado ali, né? Mas nós estamos esperando a qualquer momento, né? Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, né? Por fim se levantará de sobre a terra e eu o verei. Vocês também esperam vê-lo, né? É tantos planos, mas nós temos que fazer plano, trabalhar, ter visão, mas 9 de Apocalipse, verso 12. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Mais à frente, Apocalipse 11, verso 13 e 14. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Bondoso Deus, estamos agora, Senhor Deus, e o mundo a caminho do cumprimento de Malaquias 4, 1 ao 6, 5 e 6 já tem se cumprido. O mundo a caminho, Pai, desse 3º ai. O Senhor é perfeito em 3. Terceira puxada. 3 etapas da graça, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceira noiva, 3º Adão. Tu é o mesmo, Senhor. Ajuda-nos nesta tarde. Convidamos o grande Espírito Santo a fazer-se presente, porque só o Senhor pode mexer nessa palavra. Nós somos apenas o vaso, o instrumento, para que o Senhor fale conosco. E eu te peço que abençoe os teus filhos através da internet, da audiência na internet e aqui também presente. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Malaquias capítulo 4, versículo 1, e ele diz: porque eis que aquele dia vem ardendo
como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Estamos no fim da estrada. Quem disse isso foi o irmão Brana. Estamos no fim da estrada. A saída agora é para cima, né? Por isso estamos na era da águia. Tem que ter as asas de Apocalipse 10, 1 a 7, 8 a 11. Essas duas asas, o Antigo e o Novo Testamento, essas duas asas. Esses ai que as Escrituras nos falam são a primeira. Hoje nós sabemos disso por causa de um profeta. Esses 3 ai são um profeta para revelar. Porque Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Note, aparece pastores, evangelistas, tentando interpretar a mensagem, mas ele nunca disse que um evangelista interpretaria a mensagem. Nem um pastor. O seu segredo é dado a conhecer através de um profeta. Agora, se você não tem a revelação do profeta, você está perdido. Não que a sua alma vai perecer, se salva, mas você está perdido. Porque Israel ficou 430 anos no Egito. Nunca ouvimos falar que eles tentaram sair, eles não tinham a luz, eles não tinham um profeta para poder os conduzir, os tirar do Egito. Nós ficamos 40 anos pregando primeira e segunda etapa. Nós não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que o 7º selo, visão da tenda, terceira puxada, tudo já tinha sido revelado. Nós não sabíamos nada de Apocalipse 10, 8 a 11. Nada nós sabíamos. Até que Deus levanta um profeta. Porque Efésios 4 e 11, ele deu uns para profetas. Plural. Profeta é um pregador. Um pastor é um profeta também, porque ele está profetizando. Mas quando Deus traz a sua mensagem, ele confia a um. Ele não confia a 2. Não. Pode ir 2, 3 junto, mas um é o porta-voz. Eram 12, mas Pedro era o porta-voz. Paulo, aos gentios, foi o porta-voz, aos gentios, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, foi Paulo. Aos gentios, Paulo tinha a mensagem. Pedro não tinha mais a mensagem quando Paulo apareceu. Pedro teve a mensagem por 20 anos. Foi a era ortodoxa. Deus tratando com o povo judeu ali. Mas quando Deus passou a tratar com os gentios, Deus chama Paulo. Então Deus dá o quê? A revelação para ele. A Pedro ele deu a revelação. Gálatas capítulo 1, Paulo diz que ele recebeu durante 3 anos no deserto da Arábia a revelação. Não foi um conhecimento
teológico de um seminário foi a revelação. Nós estávamos pregando sem ter a revelação. É a mesma coisa de você levar a arca, um carro novo, um ministério novo, um plenário de pastores, vai dar morte. Aiô foi tocar, porque os bois tropeçaram, morreu. Era um carro novo. A revelação, o irmão Brana diz, de Davi estava errada. Era uma revelação, trazia a arca, mas ele tinha a revelação errada. Por quê? Tinha um profeta na terra nos dias de Davi. Quem? Natã. Natã era o profeta, mas Davi não consultou o profeta, ele consultou os capitães. Ele consultou a Joabe, os dignatários. Ele não consultou o profeta. E o profeta não saiu correndo para dizer, ô rei, está errado, não é assim. Às vezes nós queremos dizer para o povo que está errado, deixa. É a revelação dele. Natã deixou ele ir. Às vezes nós queremos barrar. Aí quando o moço morreu, os bois tropeçando, trazendo a arca de Deus, era só uma caixinha de madeira. O profeta diz, do que vale a arca sem Deus? Do que vale uma Bíblia sem Deus? Do que vale uma mensagem sem Deus? Do que vale um CD sem Deus? No Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Davi nem se importou de ler, ele era rei. Mas se ele fosse falar com Natã, Natã era o Pentateuco. Natã era Gênesis. Natã era Êxodo. Natã era Levítico. Natã era Números, Deuteronômio. Natã era aqueles 5 livros ali. Aqueles 5 livros era um profeta. E quando que ele consultou os grandes, ninguém contrariou o rei. Ele era o rei, ele era o cantor. Ele era ungido pelo profeta. Mas Deus não está olhando se você foi batizado pelo profeta, se foi ungido pelo profeta. Deus não está olhando se você é filho de profeta, filho de pastor. A arca estava vindo num carro novo. Não estava vindo sobre os ombros dos sacerdotes. A arca era para ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Então a revelação de Davi estava errada. O desejo de trazer a arca estava certo, em trazer para Jerusalém. A intenção era boa, mas o discernimento estava errado. Às vezes sua intenção é boa, mas seu discernimento está errado. E o que acontece? Morte. Revelação errada? Morte. Porque estava contrariando a mensagem do dia. O homem do dia. Natã era o homem do dia. Ele estava sendo contrariado, não foi consultado. Aí deu morte. Aquela festa, desde a entrada de Amate, do Egito, por toda aqueles países ali, o povo estava de festa, parou a festa, parou o encontro, porque ele não consultou o profeta. Agora, depois que o moço morreu, deixou a mulher viúva, porque o moço não era sacerdote, o moço não era levita, o moço era um grande do exército. O carro era novo, tudo era novo. A arca tinha uma história. O entusiasmo, a alegria, as emoções de Davi levou um homem à morte, porque ele não consultou o profeta. Não era o livro. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é escrito por Moisés, estava encarnado em Natã. Não era pegar o livro e ler. Não adiantava pegar o livro e ler.
Não, tinha que ter um profeta. Um dia não tinha um profeta, eles procuraram a profetisa, que foi Uda. O rei Josias procurou ela, porque eles leram, mas tinha que ter um profeta, porque só ele para interpretar. Hoje tem a profetisa Brana, Apocalipse 10, 8 a 11. Vamos um pouquinho aqui. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, 241. Observe. Agora Malaquias 4, deixa-me ler isto vem novamente. Eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos. Isto é hoje. Olha, irmão Brando disse, eu desço pela rua e vejo essas pessoas. Como nós vemos as pessoas de shorts, cabelos cortados, lábios pintados, blasfemando de Deus, tomando cerveja. Nós vemos todos os dias. Vemos o vizinho. Eles vão à igreja também. Eles levam a Bíblia. As mulheres vão de legue à igreja. É isso que nós vemos hoje. Eu desço pela rua e vejo essas pessoas. Você pode falar com ela e elas riem de você. Zombam de você. Eu penso, o que é? Outro dia eu estava andando ao lado da praça, aqui embaixo, eu estava falando com algumas pessoas e elas simplesmente disseram, foram embora. Eles não querem te ouvir. Não. Você pensa que eles querem te ouvir? Você pensa que a igreja quer ouvir essa mensagem? Você pensa que aqueles que saíram de nós querem ouvir essa mensagem? Eles ouvem para poder combater. Irmão Brando diz, foram embora. Algo apenas disse para mim. Eles são forragem atômica. Ele disse que algo lhe disse. Eles são forragem atômica. Mas aí nós pensamos que os nossos filhos estão juntos. Nossos parentes estão juntos. Irmão Brana, quando pregou almas que estão em prisão hoje, ele disse, mas Senhor, eu tenho filhos que não são salvos. Se é assim, ele não sabia que a mensagem ia chegar naquela altura. Algo apenas disse para mim, eles são apenas forragem atômica. É o terceiro AI, a terceira guerra mundial. Então, estamos no fim da estrada. Aqui não tem como você ir para frente, ir para os lados, voltar atrás. Aqui hoje é subir. Ló saiu de Sodoma, Noé entrou na arca, mas Jesus subiu. Hoje é subir. E a voz disse para o irmão Brana, logo serão cinzas espalhadas sobre a terra, deixa-os só. Você exprimiu sua ideia, apronte-se e saia daqui, aleluia. Eu não deveria ter dito isso, suponho. Apronte-se, cinja os seus lombos, eu estou chamando você, essa é a razão que eu estou esperando. O anjo só disse, não olhe para trás. Sodoma é o tipo do mundo que vai ser queimado. A guerra dos botões, a terceira guerra mundial, terceiro ai. Cada profeta trouxe uma dor de parto para a terra. Houve 3 anjos, 3 ais. As pessoas pensam que é brincadeira quando o homem está trazendo uma mensagem. Você tem que ter revelação daquele homem e daquela mensagem, do motivo, do objetivo que ele está trazendo aquilo ali.
As pessoas hoje, esse parágrafo aqui, é muito interessante que eu vou dar para vocês. Eu tenho 7 mensagens aqui, 241 e 242, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Se a gente for pegar pontinho por pontinho, nós vamos até às 7 horas, somente tocando nesses pontos, porque Malaquias 4 leva-nos até o milênio. Malaquias 4 fala da grande tribulação. Malaquias 4. 5 e 6 está falando para nós, mas o 1, 2, 3 nos leva ao milênio, porque no milênio, esses nossos pés, não esses aqui, mas do corpo transformado, nós vamos pisar em cinza, e serão a cinza dos que bebem cerveja, dos que blasfemam, dos que matam, dos que mentem, dos que creem em Pai, Filho e Espírito Santo, numa Santíssima Trindade, dos que contenda e rebate a mensagem da hora. São a cinza dos Coré, Datã, Abirão, dos Emineu, Filetos. Pisareis os ímpios. Por que ímpio? Porque não tem cobertura. Ímpio é porque ele não tem cobertura do sangue. Quando o cordeiro foi morto, sexto selo, 64. Quando o cordeiro foi morto, os nomes foram postos no livro. Quando é que o cordeiro foi morto? Não foi há 2000 anos atrás, foi antes da fundação do mundo. Foi ali que os nossos nomes foram colocados no livro. Ele se encontra no lugar santo essa noite na glória, como intercessor, fazendo intercessões por cada uma dessas almas, cujo nome está nesse livro. E ninguém conhece esse nome, exceto ele. Ele é o que tem o livro na mão e ele sabe. Quando esse último entrar, então seus dias de intercessão estarão terminados. Ele sai então para requerer aquilo pelo que intercedeu. Ele está fazendo o trabalho do parente redentor agora. E sai para receber os seus. Oh, que coisa! Isso deveria levar todo cristão a estar se examinando. E erguendo as mãos perante Deus e dizendo: purifica-me, ó Senhor. Examina a minha vida. Permita-me. Quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, ele começa a nos mostrar os nossos erros. Ele começa a mostrar para nós que não somos nada, somos pó e cinza. Ele começa a mostrar para nós, a fazer a gente sentir amor pelo outro, compaixão, quando ele entra em você. Agora, quando você não tem compaixão de ninguém, porque ele não entrou em você. Agora, ele não é só amor. Ele é um livrinho amargo também. É doce, mas também é amargo. Ele é justiça. Nós chegamos no tempo da terceira puxada. A terceira puxada é para pregar os condenados eternamente. A misericórdia te alcançou. Mas essa é uma mensagem de condenação, porque todos estão rejeitando. Foi igual a mensagem de Noé. Era uma mensagem de salvação, mas logo ela se tornou em uma mensagem de condenação, porque estava sendo rejeitada. A terceira puxada que o irmão Brana trouxe era salvação, mas logo ela se tornou condenação. Veja a alma que estão em prisão hoje. A mensagem de Jesus era salvação, mas logo ela se tornou a mensagem de condenação. Ele disse: raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Parece que é 23, 33 de São Mateus. Como escapareis? As mesmas águas que salvaram Noé condenaram o mundo de então. Ló tinha que sair de Sodoma sem olhar para trás. E nós ainda queremos um movimento pentecostal. Não olhe para trás.
Isso aí são coisas que ficaram lá atrás. Esse movimento estava lá dentro de Sodoma. Agora é juízo. A Terceira Guerra Mundial está diante dos nossos olhos. Está diante de nós. Nós temos um escape, o rapto. Temos um escape. Nós temos crido na mensagem. Deus tem nos revelado ela. Que você não tenha uma revelação errada de um carro novo. Que achando que você vai, porque se você trocar de grupo. Davi teve a revelação, mas estava errado. Houve morte. Examina a minha vida. Permita-me ver onde está a minha parte ruim. Permita-me tirá-la do caminho rapidamente, porque se o justo apenas se salva, onde aparecerá o pecador e o ímpio? É tempo de exame minucioso. Nós tivemos o primeiro anjo, Lutero, o primeiro ai. O segundo anjo, Wesley, trazendo a santificação, condenando a maneira de viver da igreja no seu dia. Você sabe que cada mensageiro que vem, ele tem que condenar a maneira, a forma de adoração do povo, a maneira de viver. E agora vejam, depois do término da Segunda Guerra Mundial, Deus envia o profeta às nações. O terceiro anjo, o terceiro ai, a terceira noiva. Porque a noiva de Adão caiu, a noiva de Jesus caiu lá em Niceia. Mas haveria uma noiva nesse dia que seria a terceira, que ela não cairia. Jesus é Deus, só que aqui nesse dia ele tinha outra máscara, ele chamava Brana. A revelação dos selos produziu, nos trouxe essa terceira noiva. Como a primeira de Adão saiu do seu lado, Deus teve que adormecer ele. E quando ele acorda, está uma moça linda diante dele. Caiu. A serpente enganou. A de Jesus, que foi a do Calvário, caiu em Niceia. Mas a promessa foi que ele ia restaurar. A semente que caiu na terra, ela brota. A palavra, ela vem com broto em Lutero, com a borla em Wesley, a espiga, a palha pentecostal. Aí aparece o grão de trigo, Brana. Não era Jesus, o Redentor, o que ia morrer, não, ele já tinha morrido. O irmão Brana ensina, ele diz que é como um teatro, é como um grande drama. Uma só pessoa faz o papel de 2, 3, numa peça teatral. Ele explica isso nos selos. Ali ele era o Redentor, mas aqui, nesse século XX, era o revelador. Por isso disse a revelação de Jesus Cristo. Que máscara ele tinha? Brana. Operando os mesmos sinais, São João 14:12. Aquele que crê em mim, ele não disse aqueles. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores. Ele disse, eu vou virar as costas para a audiência. Agente do FBI espalhado no meio de milhares de pessoas, para ver se ele não era um charlatão.
E o diretor do FBI um dia, num tiro-alvo, recebeu o Espírito Santo. E ele confessou: irmão Branham, estou te seguindo há 2 anos, para ver se você não é um charlatão. E ele recebeu o Espírito Santo e se converteu. Não era um homem, era Deus num homem. Ele disse: eu vou virar as costas para a audiência. Dava a cor da roupa, o endereço, o nome da pessoa, a doença, o médico que ele consultou. Agora você vai dizer que era um simples homem? Deus estava escondido ali, como diz o profeta Isaías. Deus se oculta. Deus gosta de se esconder. Ele se escondeu em Jesus. E os judeus não viram. Ele se escondeu em Brana. Hoje ele se esconde em Apocalipse 10, 8 a 11. Ele se esconde na esposa hoje. A esposa que nasceu dessa mensagem. Ela nasceu dessa mensagem. Ela aparece 40 anos depois, meus irmãos. Ela não apareceu quando ele apareceu na América. E a igreja o rejeitou. Igual como Israel rejeitou a Jesus. Parece que é o 118 da mensagem de acusação. Eles crucificam a Cristo em 1963. Outra vez. Quem crucificou a igreja? Quem crucificou lá na Palestina os judeus, seus irmãos? E quando chegamos no 7º selo, o irmão Branham disse: quando essa fita chegar em circulação, será um motivo para correr com 10.000 dos meus amigos, que eles vão dizer: irmão Branham está querendo ser um profeta diante de Deus. Aquele que crê em mim fará as obras maiores. O próprio Osbo disse: Jesus andou em nossas ruas. Ele não teve a revelação, mas ele falou. Como Caifás, naquele dia, era sumo sacerdote, profetizou sobre Jesus, sobre a morte, sobre a noiva. Está ali em São João capítulo 12. E Osbo disse: Jesus andou em nossas ruas, num homem chamado William Branham. Ele andou. Agora, para Deus falar novamente, depois de sua morte, a mensagem dos selos ficar em silêncio. Deus tinha que ter outro corpo, outra pessoa, para voltar novamente a falar conosco na simplicidade, que a era tinha terminado, despertar o grupo de pastores de Goiânia, de Chapecó, dos Estados Unidos, que a era tinha terminado, que ele subiu com um novo nome. Mas os dignatários olham assim e dizem: não, daquela cidadezinha pequena, aquele pequeno homem, não pode ser. Tem que ser, se ele começou a boa obra aqui, ele vai ter que falar conosco através desse aqui. Não. Ali já era carro novo. A arca já estava sobre o carro novos. Lá em Jeffersonville, a arca está em carro novo. Ela tem que estar sobre os ombros do sacerdote. O ministério quíntuplo. Ela é composta de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Esse é o nosso ministério levítico hoje. Tem que estar no ombro dessa esposa. Não é nos ombros, não é num carro novo, sendo protegido por dignatário. Esse é o tempo da investigação de juízo.
Essa foto é juízo para o mundo. Ela é juízo. Os 3 anjos que feriram a terra, clamando, vocês sabem, ai, ai dos que habitam sobre a terra. E estamos vivendo num tempo terrível. Esses 3 anjos, eu tenho 7 mensagens aqui, vários parágrafos, mas eu quero somente mais um parágrafo aqui. Nosso tempo não vai. A marca da besta, 17 de fevereiro de 61. Agora, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos prontos para a Terceira Guerra Mundial, se preparando em todas as partes. Que é isto? Israel está em sua terra natal esperando pelo seu Messias. A igreja gentia, a era pentecostal, Lutero, Wesley, e agora a era pentecostal se tornou morna e vomitou Jesus para fora. E ele os está vomitando, correto? A era pentecostal. Mas bem no final, antes que o mundo seja destruído, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Que a igreja gentia receberia o mesmo poder. Ela recebeu ali em Apocalipse 10, 1 a 7. O mesmo anjo, como foi nos dias de Sodoma, qual era o anjo? Deus. E mais 2 anjos. O mesmo anjo estaria na igreja gentia. O seu nome terminaria com H-A-M. Ele disse, não podia ser Billy Graham, porque Billy Graham o seu nome tem 6 letras. G-R-A-H-M. Aí ele fala de Abraão, que Abraão é um tipo da noiva, da igreja, esposa, que recebeu um novo nome antes do filho prometido vir. E eles não podiam receber filho prometido sem um novo nome. Você não pode ir no rapto sem novo nome. Abraão não podia reconhecer Elohim. Ele já tinha visto ali, tomou a ceia com ele, Melquisedeque, o sacerdote. Mas quando lhe visitou, não era sacerdote. Ali era Deus mesmo. Quando esteve conosco no século XX, era Deus mesmo em outra máscara. Marca da besta, 17 de fevereiro de 61. Agora, você vê como foi representado em Ezequiel capítulo 9, em Jerusalém? Agora chegamos a Apocalipse. E agora eu gostaria que vocês tomassem seus lápis para anotarem isto. Eu gostaria que você anotasse Apocalipse 14, 6 ao 12. Esses são os últimos 3 anjos. 3 anjos, depois dos últimos 7 anjos, ali haviam 3 anjos especiais que vieram. Você observou isto? E agora, eu quero que você observe aqueles últimos 3 anjos. O primeiro anjo, isso é Apocalipse 14, 6 ao 12. O primeiro anjo havia soado a trombeta do evangelho e tinha o eterno evangelho para pregar para todo mundo. O segundo anjo parece que pregava um evangelho de santidade, vê? Porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapasse da marca da besta. Não somente a marca, mas a letra. Você sabe qual é a letra do seu nome? A letra é P. Protestantismo, diz o profeta. Que isso aí combina no Concílio Mundial de Igreja, a imagem semelhante à besta. Agora você note que as igrejas, na medida que estão crescendo,
eles estão se unindo com a mãe. Eles estão se unindo. Porque eles não vão aceitar os selos revelados. Porque é uma revelação. Aquele a quem o filho quiser revelar. E aquele que ele não quer revelar, ele não vai ver isto. Não, ele não vai ver. O terceiro anjo bradou para que escapasse da marca da besta. Agora, quando o irmão Brana nos explica no terceiro selo, ele disse que na sua coroa está escrito Vicarium Filii Dei, em algarismo romano, são 666. E ele diz que esse número também está no protestantismo. Está na mensagem A Marca da Besta, de 5 de maio de 1954. O primeiro anjo na reforma, Lutero, pregou o evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação. Ele corrigiu a fornicação da igreja. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o verdadeiro mensageiro lhes advertindo para escaparem da marca da besta, dizendo: qualquer que receber a marca da besta, o mesmo beberá da ira de Deus derramada sem mistura na taça da indignação, que será derramada sobre o povo. Esta é a própria mensagem hoje. O terceiro anjo é Brana. A terceira mensagem, a última mensagem. Gente, Deus é perfeito em 3. Você não vai apagar Brana da mensagem. Brana é sinal eterno, escrito na montanha. Você não vai apagar. Brana é escritura. Brana é 7 trovões. Brana é BRANHM, é perfeito, é perfeição. É a última mensagem. É o último mensageiro aos gentios. A noiva desse dia foi feita para não cair, porque ela veio na perfeição. A noiva do Calvário, ela não veio na perfeição, porque a obra de Jesus não foi completa no Calvário. Ainda tinha 7 eras da igreja. Por isso que aquela noiva estava sujeita a cair nos credos e dogma. Você pode ver que quando Jesus veio, aqueles essênios, saduceus, fariseus, sacerdotes, eles estavam velados com os credos da lei de Moisés. Veja que o povo hoje também está velado. Agora, Madalena, ela foi desvelada, Jesus foi desvelado para ela. A mulher do poço, Zaqueu, Levi, até João Batista estava velado, sendo profeta. Aí você diz, mas ele era profeta, mas ele foi velado, também não viu. Ele mandou perguntar se era ele. Jeffersonville está velado sobre os 7 trovões, sobre o novo nome, sobre a mensagem de uma só pessoa. Eles estão velados e tem profeta lá. Mas está na prisão. João Batista estava na prisão. Chamou 2 dos seus discípulos. Vai perguntar para ele, se é ele eu tenho que esperar outro. Mas como? Mas tu é o profeta maior do que todo, maior do que Moisés. Mas estava velado. Deus tem velado as igrejas, os pastores da esposa desse dia. Ele velou Caifás, Anás, Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. É um homem todo cheio de falha. Um homem que falhou, negou Jesus, mas tinha semente. Não é porque você tem falha, tem problema, mas o importante é a semente.
É a semente que está ali dentro. Ele se desvelou, rasgou o véu. Ele rasgou o véu, brana, e eu vi Jesus. Foi o que o Osmo disse. Ele já partiu com o Senhor. Ele disse, eu vi Jesus naquela noite. Ele escreveu um livro. Ali estava Jesus. Ele era tão humilde, tão simples. Quando entrou aquele homem ali que já tinha matado pastores, aquele maníaco, ele terminava com os cultos, quebrava as igrejas. E ele disse, eu vou quebrar o seu pescoço. Irmão Brana pequeno. Osmo veio de uma missão na Índia, onde foi fracassado. Não teve sucesso. Porque Deus não estava mais lá. Deus estava nos Estados Unidos no homem Brana. Como você quer sucesso indo para fora da nação, Deus está trabalhando aqui num homem. Osmo disse que Mombrana olhou bem nos olhos dele e falou bem baixinho. Não fez igual nós gritamos com os demônios, né? Falou bem baixinho. Osmo disse que ele olhou com um olhar de amor. Ele amou aquele homem, não aquele demônio. Demônio não se ama. Ele disse, Satanás, sai deste homem. Mas as suas palavras, o Osmo disse, ali estava Jesus. Era Jesus falando. Não era um homem, não. Aquele homem tão furioso, vou arrancar o seu pescoço. Ele foi se encurvando e caiu de joelho. E voltou ao perfeito juízo. Aí nos faz lembrar o gadareno. Era o mesmo. Ele disse, é o mesmo sol que brilhou no Oriente, brilhou no Ocidente, só que estava em outra máscara. Você pensa que foi fácil para eles crerem lá? Havia uma história que eles contavam sobre Jesus, o nascimento e tudo. Eles tinham muita coisa na Bíblia, na letra, para tentar provar que ele não era o Messias. Mas eles não tinham revelação. É aquele a quem o Filho quer revelar. Quando ele disse a Pedro, ele disse, o Pai que está no céu te revelou. Nesse dia, é a mesma coisa. Eles falam tanta coisa para fazer você descrer no irmão Brana. Eles pregam o irmão Brana como o sétimo anjo. Eles pregam o irmão Brana como um grande homem de Deus, reverendo Brana. Ele estava além de reverendo Brana. Era além de irmão Brana. Além de um profeta. Jesus falou de João, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Nem Moisés, nem Elias, nem Isaías. E João não escreveu nenhuma frase. Ele só disse, convém que ele cresça ou diminua. Mas ele foi o anjo do pacto. E Deus o velou. Deus velou a família do irmão Brana para que não visse quem era o William Brana. Como ele velou a família de Jesus para não ver quem era Jesus. E Jesus, quando foi no estrangeiro, lá em Samaria, ele se revela à mulher do poço. Quando ele entra no México, se revela. Ele desce ao Caribe, ele vem se revelando até chegar ao Brasil, para mostrar quem ele era aqui na terra, revelando os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. Você sabe que Paulo sempre disse, Cristo, mistério de Deus. Brana, Cristo, mistério de Deus revelado. Nesse dia não tem mais mistério oculto, tudo está revelado. Deus te abençoe. Amém. Irmão Márcio.